Você já parou para pensar em como estão os seus rins? Provavelmente não. E é exatamente por isso que a doença renal crônica vem crescendo silenciosamente no mundo inteiro. Porque a maioria das pessoas só começa a se preocupar quando os sintomas aparecem. E quando aparecem, muitas vezes os rins já estão seriamente comprometidos. A verdade é que milhões de pessoas estão danificando os rins todos os dias sem perceber. Com hábitos comuns, repetitivos, aparentemente inofensivos, mas que lentamente sobrecarregam e enfraquecem esses dois órgãos vitais. Os rins têm uma função essencial no nosso corpo. Filtram o sangue, eliminam toxinas, regulam a pressão arterial, equilibram eletrólitos, controlam o pH, produzem hormônios e ainda ajudam a manter nossos ossos saudáveis. Só que, ao contrário de outros órgãos, eles não gritam quando algo está errado. Eles apenas vão perdendo a função aos poucos. E quando os sinais aparecem, como inchaço, cansaço extremo, pressão alta que não responde ao tratamento, náuseas, espuma na urina, urina escura ou redução do volume urinário, é porque a situação já está avançada. E o pior é que a maioria das pessoas não faz exames simples de sangue e urina que poderiam detectar precocemente alterações na função renal. Hoje, a doença renal crônica é silenciosa, progressiva e irreversível. E o que pouca gente entende é que muitas vezes ela é provocada por descuidos cotidianos, como o uso frequente de anti-inflamatórios sem prescrição, a falta de hidratação adequada, o excesso de proteína animal, o abuso do sal, o sedentarismo, o consumo alto de ultraprocessados e, principalmente, o descontrole da pressão arterial e do diabetes. A hipertensão e o diabetes são os dois maiores vilões para os rins. Eles agridem os vasos sanguíneos que irrigam os néfrons, as estruturas microscópicas que fazem a filtragem do sangue. E quando esses néfrons se perdem, não se regeneram mais. Ou seja, uma vez lesionados, os rins só vão piorando, até que você dependa de hemodiálise ou transplante. Mas esse processo pode ser evitado. Pode ser interrompido. Pode ser prevenido. E tudo começa com informação e atitude. Você não precisa esperar os sintomas chegarem para começar a cuidar dos seus rins. E não precisa viver com medo de uma doença silenciosa. Precisa, sim, adotar hábitos de proteção renal agora. E tudo começa com a hidratação. Beber água suficiente, não em excesso, mas de forma regular ao longo do dia, ajuda os rins a funcionarem melhor. A urina muito concentrada, escura ou com odor forte constante é um sinal de alerta. Outra atitude essencial é controlar o uso de medicamentos. Anti-inflamatórios, por exemplo, são campeões em causar lesões renais quando usados com frequência, especialmente em quem já tem pressão alta ou toma outros remédios. E não são só os remédios sem receita. Até medicações comuns, quando usadas sem acompanhamento, podem sobrecarregar os rins. Controle da pressão e do açúcar no sangue é outra chave fundamental. A pressão alta maltratada e o diabetes descompensado são como venenos lentos e contínuos para os rins. A cada dia sem controle, pequenas partes do rim são afetadas, até que a função total começa a cair. Por isso, exames de rotina como creatinina, ureia e o famoso exame de urina tipo 1 devem fazer parte da sua vida. São simples, acessíveis e revelam muito sobre a sua saúde renal. Outro cuidado importante é com a alimentação. Reduza o consumo de sal, evite embutidos, enlatados e temperos prontos. Prefira alimentos naturais, frescos, integrais. Proteínas em excesso, principalmente de origem animal, também podem forçar os rins. E se você faz suplementação, seja com creatina, whey, anabolizantes ou qualquer outro produto, é indispensável ter acompanhamento. O uso desenfreado de suplementos, sem controle de exames, é um dos grandes responsáveis por lesões renais em pessoas jovens. E tem mais, o estresse crônico também impacta os rins, porque afeta os hormônios, a pressão e os hábitos alimentares. Dormir mal, viver correndo, comer o que der, esquecer da água e abusar dos remédios virou rotina. Mas esse estilo de vida tem um custo, e os rins estão pagando essa conta em silêncio. E quando o problema finalmente aparece, muitas vezes não tem mais como voltar atrás. A pessoa precisa iniciar hemodiálise 3 vezes por semana, por horas, para o resto da vida, ou aguardar, por anos, a chance de um transplante. Tudo isso pode ser evitado com cuidados simples, se começados a tempo. E para te ajudar a entender melhor tudo isso e aprender de forma prática como proteger seus rins antes que o problema apareça, nós preparamos um e-book gratuito, completo, que está disponível agora mesmo no link da descrição. Nele, você vai encontrar os principais sinais de alerta, orientações sobre exames, cuidados com alimentação, uso correto de medicações, hidratação, estilo de vida e dicas preciosas para proteger sua saúde renal. Então, não deixa para depois. Siga o nosso perfil agora, curta esse conteúdo e compartilhe com quem você ama, porque a doença renal crônica cresce no silêncio, mas a prevenção pode começar no conhecimento. Toque no link da descrição, baixe o e-book agora e comece hoje mesmo a cuidar dos seus rins. Você não precisa esperar o corpo gritar para começar a ouvir. Estamos aqui para te ajudar nessa jornada.